Vamos lá então, pessoal, analisar nesse primeiro vídeo uma decisão da segunda turma do STF que determinou a inclusão do PIS, da COFINS e do ISS na base de cálculo do ISS. Vamos fazer a análise desta decisão. Então, inclusão de PIS, COFINS e ISS na base de cálculo do ISS. Qual foi o caso em discussão que foi levado ao Supremo Tribunal Federal? O caso ele se origina do município de São Paulo e tem como o centro o artigo 14 da Lei 13.701 de 2003. Então a empresa ela questionava a constitucionalidade deste artigo desta lei. Por quê? Porque esse dispositivo ele equipara, ele trata da base de cálculo do ISS. E ao tratar da base de cálculo do ISS, ele equipara o preço do serviço à receita bruta. Vejam aí o que está escrito nesse dispositivo, que é enunciado. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. Como tal, considerada a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedução, excetuados os descontos ou abatimentos concedidos independentemente de qualquer condição, que são os famosos descontos incondicionados. Pois bem, o que a empresa alegava, né? Que ao equiparar preço do serviço à receita bruta, a lei do município de São Paulo acabava por violar o artigo 7º da Lei Complementar 116 de 2003, que é a Lei Geral do ISS. Nós vamos até ela daqui a pouco. Que no seu artigo 7º prescreve que a base de cálculo do imposto é o preço do serviço. Ok? Veja que não se fala aqui em receita bruta. Também no entendimento da empresa, né, consequentemente, nós teríamos também uma violação ao artigo 146, inciso 3, a linha A da Constituição Federal, que trata ali das famosas normas gerais de direito tributário, que caberia à lei complementar, definir ali, dentre outros aspectos, a base de cálculo dos impostos discriminados na Constituição. Ok? Então, qual que é o raciocínio aqui? Essa lei complementar exerceu a competência, ok? A competência para a edição dessa lei complementar foi exercida mediante em relação ao ISS, mediante a edição da lei complementar 116 de 2003. E a lei complementar 116 de 2003, no seu artigo 7º, estabeleceu que a base de cálculo do imposto é o preço do serviço, o que no entendimento da empresa é diferente da receita bruta, ok? Tá aí o artigo 146, veja, cabe à lei complementar, inciso terceiro, estabelecer normas gerais em matéria de direito tributário, a linha A, definição dos tributos e suas espécies, bem como em relação aos impostos que são discriminados na Constituição, no caso ISS, definir ali a base de cálculo, né? Em resumo, trata-se de mais um caso onde se é questionado o seguinte: a inclusão de tributos na base de cálculo de outros tributos, ok? A inclusão de tributos na base de cálculo de outros tributos, muito, né, semelhante àquilo que foi decidido pelo Supremo no julgamento da tese do século, ok? Para desenvolver esse raciocínio, o que a empresa fez? Ela estabeleceu a distinção entre o preço do serviço e a receita bruta. Ou seja, o preço do serviço não pode ser equiparado à receita bruta, pois trata-se de conceitos distintos. O preço do serviço seria o quê? O custo do serviço mais a margem de lucro do prestador de serviço. Ao passo que a receita bruta seria o valor total
gerado por aquela prestação do serviço, incluindo todos os tributos incidentes, com destaque aqui do PIS e da COFINS, incidentes sobre faturamento, e também do ISS. Ok? Então, com base nesse racional aqui, é que o contribuinte pedia a exclusão do PIS, da COFINS e do ISS da base de cálculo do próprio ISS, porque no seu entendimento, PIS e a COFINS seriam destinados à União. O ISS, incidente na operação, iria ser destinado ao município, ok? Algo, repito, muito semelhante ao que foi discutido na tese do século. Qual que foi o entendimento da segunda turma? Veja, esse é um entendimento de turma, da segunda turma do STF, no julgamento aí do agravo em recurso extraordinário 1.552.508. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que a tese do século não foi aplicada. A tese do século, né, oriunda aí do RE 574.706, onde restou determinada a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, pelo fato de o ICMS somente transitar ali pela contabilidade da empresa, tendo como destino o Estado, logo isso não poderia ser considerado um faturamento da empresa, essa tese ela não foi aplicada, tá? Não foi aplicada no caso. Inclusive, nós temos observado que o Supremo tem sido muito resistente ao replicar o entendimento da tese do século para outros tributos, né? Nós temos aí em vista, muito provavelmente, em breve, né, o julgamento da exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Vamos ver se esse entendimento vai ser replicado ou não, e se não for, por quais razões. O STF, perdão, negou a pretensão do contribuinte. E negou com base em precedente que foi proferido pelo Supremo em 2016, que foi da DPF 190. O que nos interessa essa parte que eu grifei. É inconstitucional, lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISS-QN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Veja que o Supremo utiliza aqui o mesmo argumento utilizado pelo contribuinte para pedir a inconstitucionalidade do dispositivo da lei municipal do município de São Paulo, o mesmo argumento é utilizado para negar, pelo Supremo, para negar o pedido do contribuinte. Então, o que o Supremo fala aqui? Olha, a legislação municipal do ISS deve obediência rigorosa à Lei Complementar 116. Ok? Vou até colocar a Lei Complementar 116 aqui para gente. Essa é a Lei Complementar 116, né? Você vê aí que ó, dispõe sobre o imposto, o ISS, de competência dos municípios. Aqui é uma norma geral de direito tributário. Então, o que o Supremo fala? Olha, os municípios, a legislação municipal que institui o ISS, ela deve observância, deve respeito à Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003. Porque essa é a norma geral, né, de direito tributário relativa ao ISS, que foi editada com fundamento em que dispositivo? Aqui, artigo 146. Cabe à lei complementar, inciso 3, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. A linha A, definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados na Constituição, a dos respectivos fatos geradores, base de cálculo contribuintes. Então, o que o Supremo quis dizer aqui é o seguinte, voltando aqui para o slide da ADPF, o que ele quis dizer é o seguinte, olha, qualquer lei municipal que veicule a exclusão de valores da base de cálculo do ISS, fora das hipóteses previstas na Lei Complementar Nacional, que é a 116,
ela é inconstitucional. Então, não pode o contribuinte pleitear a exclusão de valores da base de cálculo do ISS, no caso aí, PIS, COFINS e o próprio ISS, que o contribuinte buscava a exclusão desses tributos da base de cálculo do próprio ISS, não pode. Por quê? Porque isso não está autorizado na Lei Complementar Nacional. Então está correta de a legislação paulista do município de São Paulo em não autorizar essa dedução. Aqui também, no ADPF 189 de 2020, a situação fica muito mais clara. O Supremo cita também, né, nessa decisão da segunda turma, essa ADPF. Olha o que ela diz. O artigo 7º da Lei Complementar 116 de 2003, então o que ele está falando aqui? O que diz o artigo 7º, conforme a gente viu aqui? A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. Ok? Foi categórico ao considerar como base de cálculo o preço do serviço, sem nenhuma outra exclusão que não a definida no seu parágrafo 2º, inciso 1, que é aquela questão dos materiais fornecidos pelo prestador de serviço, né? Nessa hipótese aí você tem a exclusão do valor desses materiais da base de cálculo do ISS. Fora dessa hipótese, não tem nenhuma outra de exclusão, muito menos essa que o contribuinte pleiteava, que era excluir novamente, digo, o PIS, a COFINS e o próprio ISS da base de cálculo do ISS. Olha o que diz no final. A lei complementar, quando quis, fez expressa exclusão de valores da base de cálculo do ISS. Então, esse foi o argumento utilizado pelo Supremo para negar esse pedido de exclusão do PIS, da COFINS e do próprio ISS da base de cálculo do ISS. Ou seja, o que pode excluir da base de cálculo do ISS está no artigo 7º da Lei Complementar 116 de 2003. Se isso que você está querendo excluir da base de cálculo do ISS não está lá, então você não pode excluir. Por quê? Porque a Lei Complementar 116 ela foi editada com fundamento constitucional, artigo 146, inciso 3, a linha A. E a legislação municipal deve expressa obediência à Lei Complementar 116 de 2003, justamente por esse motivo. Então, para a segunda turma do STF, a base de cálculo do ISS deve incluir o próprio ISS, o PIS e a COFINS. Não é possível essa exclusão. O que a gente verifica aqui também é que essa distinção aqui levantada pelo contribuinte entre preço de serviço e receita, preço do serviço e receita bruta não foi considerada, né, pelo Supremo. Então, olha, preço do serviço é igual à receita bruta que você recebe por aquele serviço, sem nenhuma hipótese de exclusão, exceto as hipóteses previstas ali nos parágrafos do artigo 7º da Lei Complementar 116 de 2003. Ok? Então, a conclusão que a gente chega, além do próprio entendimento do Supremo, é as empresas prestadoras de serviço têm que considerar esses tributos aí na composição da base de cálculo do ISS para evitar alguma espécie de autuação, ok? O que vai impactar diretamente na sua carga tributária, tá? Por hoje é somente isso. Qualquer dúvida, pode colocar aí nos comentários. Se inscreva no canal e ative os sininhos para os próximos vídeos. Valeu, um abraço.